Olá, eu sou Alessandra Cunha de Faria, eu sou colaboradora aqui do Instituto Avisalá. Quero agradecer o convite para participar do canal Avisalá Convida. Eu vim hoje falar sobre ensino de teatro, que é com o que eu trabalho. Eu sou formadora de professores, trabalho também na Unicamp, na Faculdade de Educação. E eu vou falar especificamente sobre o trabalho de teatro nas escolas. E uma primeira coisa que é importante a gente entender é que o ensino de teatro, na hora que a gente pensa na cena teatral, muitas vezes a ideia que se fica é de que a gente vai estar sempre trabalhando com ensaios, com uma montagem, para uma montagem teatral. Primeiro que isso não é uma obrigatoriedade. E quando a gente pensa na educação infantil, a gente não está falando mesmo de ensaios, né? A gente está falando do jogo simbólico, a gente está falando da exploração, do brincar de faz de conta. Então, é bom que a gente tenha isso claro. Todo esse fazer teatral, ele está associado ao brincar. Ele vai ser experimentado dessa forma pelas crianças pequenas. E ele vai talvez virar cena, mas não é uma obrigatoriedade, não pode ser. E esse brincar, essa experimentação, ela precisa continuar quando eu falo de crianças mais velhas, seja para crianças e para jovens. Dentro do grande campo que é o ensino de teatro, que a gente pode pensar diferentes aspectos para abordar, eu vou me deter de como a gente trabalha com os elementos da linguagem teatral. Então, inicialmente, a gente vai falar do cenário. E para entender melhor o que é isso, é bom que a gente entenda o que é o cenário. De maneira geral, o cenário ele é visto só como um elemento que chega no momento da apresentação, que chega para embelezar a cena. E ainda que o cenário possa embelezar a cena, ele pode compor a cena de uma maneira a deixar mais claro o que é esse espaço, ele não tem essa função de deixar mais bonito. Não, ele tem a função de realmente compor a cena, de trabalhar no sentido de que os atores, no nosso caso, os alunos, eles se sintam dentro de um espaço, eles percebam o ambiente como um ambiente que faz parte dessa situação, dessa ficção, desse jogo no qual ele está inserido. Então, para que a gente possa pensar nisso, para que a gente possa colocar isso em prática na situação escolar, a gente tem que pensar o que eu posso trazer para isso. Claro que se eu quiser fazer um cenário semelhante a de uma peça teatral profissional, dificilmente eu vou conseguir, porque isso requer uma equipe trabalhando para isso. Então, o nosso objetivo não é fazer um cenário com toda essa elaboração. O nosso objetivo é que o cenário faça sentido dentro da improvisação, faça sentido dentro do jogo, dentro da experimentação. Para isso, vale a gente contar inicialmente com a participação dos alunos nessa composição. Então, uma das coisas que a gente pode pensar é que os alunos, eles podem participar da elaboração de um cenário, eles podem escolher junto com a professora, com o professor, que objetos que eu trago para a cena, como que eu elaboro essa montagem, o que faz sentido, porque na hora que eu estou trabalhando tudo isso, eu estou também pensando qual que é a simbologia de cada objeto, como que eles podem compor, como que eles ocupam o espaço de tal maneira que esse espaço fique mais adequado para a representação. Eu não posso ter um cenário que atrapalhe a representação. Claro que se eu vou trabalhar com crianças muito pequenas, de 0 a 3 anos, possivelmente isso vai ficar na mão do professor. E aí a gente pode sim, não só para as crianças tão pequenas, mas também para as maiores, trazer uma proposta, fazer uma montagem onde eles cheguem num ambiente e se deparem como um ambiente motivador para a cena, para criar, para improvisar. Então, pensar o cenário como parte de todo o processo e não só como algo que chega no momento da apresentação. Assim como a gente falou do cenário, outro aspecto que normalmente só chega na hora de apresentar é o figurino. E de maneira geral, de uma forma bastante desastrosa. É comum que sejam pensados figurinos que atrapalham o movimento dos atores, no nosso caso das crianças. Figurino com rabo, figurino com orelha, figurino
que deixa o corpo da gente totalmente transformado. Mexer no equilíbrio do corpo, mexer na expressão do corpo no último minuto é uma receita muito boa para dar errado, né? Então, o figurino é algo que faz parte da composição do personagem. Eu tenho que pensar nesse figurino considerando que eu vou compondo um personagem, que a transformação da maneira como eu me apresento significa ir transformando este personagem, né? No gesto que ele faz, na maneira como ele pode puxar um lenço, na maneira como ele pode se apoiar num objeto que tenha no corpo dele, pôr ou tirar um chapéu, enfim, tudo isso faz parte de uma análise, de uma investigação, de uma composição gestual. Então, não dá para chegar no último minuto, não dá para chegar no dia da apresentação ou 2 dias antes. Ainda mais se a criança tomar cuidado de não rasgar o figurino, de não estragar, de nada disso. Quer dizer, figurino faz parte da composição da cena, não é um elemento, assim como o cenário, para enfeitar a apresentação. E por fim, assim como a gente falou do cenário do figurino, a gente pode pensar da mesma maneira na iluminação e na sonoplastia. A iluminação, ela tem uma questão técnica que por vezes é muito custosa, né? Dificilmente as escolas têm mesa de luz, de spot, enfim, outros equipamentos que possam fazer com que uma apresentação use do figurino. Quiçá, se não é possível na apresentação, quiçá no dia a dia escolar. Mas uma coisa é ter todo esse equipamento de iluminação. Outra, muito diferente, é a gente contar com vela, com lanterna, com abajur, com objetos que podem fazer parte do nosso cotidiano. Eu não preciso estar todos os dias com a luz branca da sala de aula. Eu posso apagar essa luz e ter uma lanterna acesa num cantinho. Eu posso ter um abajur que ambienta uma cena. Eu posso trabalhar com esse jogo de luz e sombra que vai compor uma situação, que vai dar um clima, né? E tudo isso pode e deve fazer parte do cotidiano das aulas, né? Por fim, a sonoplastia, que ao contrário da iluminação é baratíssima, porque qualquer acesso por celular hoje em dia ou por equipamentos simples, a gente tem uma diversidade enorme de músicas, de sons de ambiente, de recursos sonoros para a gente usar também como motivador da cena, né? Então é pensar de que maneira que a sonoplastia pode entrar provocando situações, criando ambientes, dando espaço aí, criando uma ambientação sonora que vai transformar a atuação dessas crianças. Então é essa a ideia, a gente precisa pensar nesses elementos não para o fim, não para a apresentação, para o que a plateia vai ver. A gente precisa pensar nesses elementos como elementos que enriquecem a improvisação. A verdade é que a improvisação é uma experimentação no qual o lúdico precisa fazer parte. Eu tenho que ter a capacidade de brincar, eu tenho que ter esse espaço de experimentar, e é um experimentar que vem junto com o prazer das soluções diferentes, do como fazer, né? Isso é o que vai possibilitar a criação no teatro para qualquer faixa etária.